Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 7, cujo título é O Movimento de Santidade, Buscando a Perfeição Cristã em Vida. Irmãos, nesse nosso encontro de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos que influenciaram o surgimento do movimento pentecostal. Como eu tenho dito para vocês durante os nossos outros encontros, o movimento pentecostal não surgiu do nada. Ele é o resultado de diversas influências. Como eu destaquei para vocês em uma das aulas, se você analisar os nossos hinos, os hinos da nossa harpa, eles não foram todos escritos após a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui no Brasil. Na realidade, mais da metade dos hinos da harpa foram traduções de louvores que eram cantados na Igreja de Cristo. Igreja presbiteriana, Igreja metodista, Igreja batista. Os nossos ministros fundadores, eles eram ministros batistas lá nos Estados Unidos. O Daniel Berg não era pastor ordenado ainda, mas o Gunnar Wingre era o pastor ordenado da Igreja Batista. Os suecos, que depois acabaram meio que assumindo o trabalho das Assembleias de Deus aqui no Brasil durante os seus estágios iniciais, que era liderado lá na Suécia pelo Levis Petrus, foi uma igreja originalmente batista, mas depois que o Levis Petrus ele foi batizado com o Espírito Santo e posteriormente começou a influenciar outros irmãos da sua congregação, ele acabou sendo expulso. E ele fundou uma igreja pentecostal com doutrinas batistas, com estrutura batista lá na Suécia. Então os nossos irmãos, eles tinham uma influência, eles tinham uma tradição, eles tinham louvores, eles tinham uma teologia que era uma teologia com base em movimentos que são anteriores ao movimento pentecostal. E eu digo isso para os irmãos entenderem a importância dessa revista. Para você entender bem o movimento pentecostal, é de suma importância que você entenda os movimentos anteriores. Então, a gente pode destacar aqui, de acordo com a ordem da revista, a Reforma Protestante, com Lutero, Zwingli e Calvino, principalmente. Depois, nós temos também os puritanos, foi um movimento principalmente ali de reformadores de influência de Zwingli e Calvino, tanto na Igreja da Inglaterra como também nos Estados Unidos. Depois o movimento pietista na Alemanha. Posteriormente, John Wesley, que foi muito influenciado pelos dois movimentos, mas principalmente pelos pietistas. E posteriormente o movimento Holiness, que foi um movimento que surgiu dentro das igrejas metodistas. Tá? O período de surgimento do movimento Holiness, eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar, ele decorreu, ou ele surgiu no século XIX, e aqui eu vou dar uma ajudinha para vocês, tá, meus irmãos? Só para vocês não esquecerem que o século XIX, ele vai de 1801 a 1900, tá bom? O século XX é de 1901 a 2000, tá? Século XIX, 1801 a 1900. Lembrando que John Wesley morreu, salvo engano, em 1791. Porém, a denominação metodista, aqui em 1801, já tinha surgido. Nos Estados Unidos, ela surgiu após a independência dos Estados Unidos, na verdade, um pouquinho antes. Porque como os Estados Unidos estavam rompendo com a Inglaterra, e a igreja anglicana é uma igreja da Inglaterra, e John Wesley ele era da igreja anglicana, ele era um sacerdote anglicano, muito embora a igreja anglicana fechou as portas para ele, ele nunca deixou de ser anglicano, certo? Até a sua morte ele nunca tinha rompido com a igreja anglicana. No entanto, como o movimento metodista aqui nos Estados Unidos ficou órfão, porque como John Wesley era anglicano, os pastores da igreja metodista nos Estados Unidos, que não eram igreja ainda, era um movimento, eles eram pastores anglicanos. No entanto, como a igreja anglicana rompe com a igreja dos Estados Unidos, John Wesley teve que ordenar pastores para a igreja, o movimento metodista dentro dos Estados Unidos, que começa meio que como uma seita, porque era uma igreja sem ministros ordenados, sem estrutura, sem organização, então era meio que visto ainda como uma seita. No entanto, irmãos, não muito tempo depois da morte de John Wesley, ali 1820 a 1840, a igreja metodista já era a maior denominação dos Estados Unidos. Você tem uma ideia, os batistas, que eram a maioria, eles perderam para os metodistas na seguinte proporção: para cada 10 metodistas tinham 6 batistas. E os metodistas sozinhos, eles tinham a mesma quantidade de gente que os luteranos, anglicanos, reformados, presbiterianos e congregacionais juntos. Tamanho foi o volume de gente que o movimento metodista alcançou. E alcançou em grande parte por causa de dois motivos. O primeiro é que John Wesley fez escola, né? O movimento de evangelistas, de missionários, de pregadores, sempre foi uma marca da denominação metodista ali nos seus estágios iniciais. Então, a Inglaterra enviou muitos pregadores para os Estados Unidos.
E esses evangelistas, esses ministros, esses missionários, eles ganharam muitas almas para Jesus e consolidaram o movimento que foi crescendo cada vez mais. Em segundo lugar, existe uma característica da teologia de John Wesley, que eu destaquei semana passada, mas não dei o desenvolvimento teológico adequado, porque o objetivo era mais falar a história da vida de John Wesley, mas tem uma peculiaridade da teologia de John Wesley que é de suma importância para o movimento de santidade. Você vai encontrar também em outros lugares o movimento holiness, tá? É a mesma coisa, que a palavra holiness é santidade em inglês. Então, John Wesley, ele propõe na sua soteriologia, que a soteriologia é o estudo da salvação, a doutrina da salvação. Ele propõe na sua doutrina da salvação que a salvação ela se dá em 2 estágios, através de 2 bênçãos. A primeira bênção seria a bênção do novo nascimento, também chamada de justificação ou de regeneração, tá? É a primeira bênção. Na verdade, se divide em 2 coisas, né? Justificação e regeneração. O novo nascimento seria a regeneração. E a justificação é Deus, através de Cristo, nos tornar aceitáveis a Ele. É a instituição de uma paz entre nós e Deus, através da imputação a nós dos méritos da cruz de Cristo. Então, num primeiro momento, recebemos a justificação e a regeneração no momento da conversão. Porém, para John Wesley, essa teologia foi muito com base na sua própria experiência de vida, que em 1738, ao ouvir a leitura da introdução de Lutero à Carta aos Romanos, Wesley teve uma tremenda experiência com Deus, em que ele sentiu seu coração aquecido, e a partir daquele momento ele entendeu que os seus pecados haviam sido efetivamente perdoados. E ele viveu uma experiência como se ele tivesse livre do poder do pecado. E ele traduziu essa sua experiência na teologia da santificação perfeita. Para Wesley, a salvação ela se dava dessas 2 etapas. A primeira era a etapa da justificação / regeneração, e a segunda era essa bênção dessa santificação plena. Wesley nunca negou que a santificação também fosse um processo, mas ele defendia que a santificação plena ela se dava através de uma experiência, de um momento em que você tinha a convicção de que você tinha vencido o pecado, não deixado de ser tentado, deixado de ficar sob a influência do pecado, mas sim deixado de submeter ao poder do pecado. Essa vitória sobre o pecado, que gerava também um amor pleno de Deus no seu coração. Essa experiência, que é a experiência para Lutero, que ele chama de segunda bênção da santificação. E essa ideia de que isso era uma experiência foi um grande motivador para os evangelistas metodistas. Lembrando que o movimento de Wesley, eu falei Lutero aqui, mas Lutero ouviu o comentário, Wesley ouviu o comentário de Lutero, tá bom? Me corrigindo. Estou falando aqui de John Wesley. Os irmãos que decorreram, que surgiram, que se converteram e cresceram dentro do movimento metodista, aí eu quero só fazer um relembrete também. Eles eram chamados de metodistas porque o Wesley era muito metódico. O Wesley acordava todos os dias às 4 da manhã para orar, às 5 horas começava a pregar. Os grupos que o Wesley criava tinham como objetivo orar, ler a Bíblia de 2 a 3 horas por dia, orar tantas vezes por dia, jejuar uma vez por semana. Então eles eram muito metódicos e por causa disso eles foram chamados de metodistas, tá? E depois da morte de Wesley, a denominação que surgiu a partir dos seus seguidores foi chamada de Igreja Metodista, ou denominação metodista. Então foi entre os metodistas que aflora essa sede por viver essa experiência com Deus, a segunda experiência com Deus. O que demandava busca, o que demandava oração, o que demandava consagração. E essa preocupação de orar, de buscar até viver essa experiência, gerou um grande avivamento dentro da Igreja Metodista. Foi um avivamento tão grande que ela se tornou em poucos anos a maior denominação dos Estados Unidos. E não somente isso, como ela se tornou a denominação maior e fonte de um grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, a teologia wesleyana acabou influenciando outras igrejas também. Então, o movimento holiness, o movimento de santidade, não foi um movimento que se limitou ao âmbito das igrejas metodistas. Não, pelo contrário. Começou com os pregadores metodistas, mas depois influenciou diversas outras denominações dentro dos Estados Unidos. Então, começou entre os metodistas, mas se espalhou. Ela não se limitou. E essa busca por essa nova experiência da santificação, do coração aquecido, do amor perfeito diante de Deus, essa busca gerou um grande avivamento. Então, todos os grandes avivalistas ali do século XIX, irmãos, Charles Finney, Moody e tantos outros, todos faziam parte, bebiam da fonte do movimento holiness, do movimento de santidade, tá? Tamanho, então, você já consegue imaginar o tamanho da importância desse movimento. E como não é de se, como é de se esperar, um movimento que tem como um dos pilares
a busca por uma segunda experiência diferente da justificação, diferente do novo nascimento, é naturalmente as bases para o que posteriormente vamos chamar de batismo com o Espírito Santo, não é verdade? Mas segura um pouquinho que a gente vai chegar lá ainda. Mas eu quero só que você entenda como que surgiu o movimento de santidade chamado movimento Holiness, que é essa preocupação em viver uma vida santa diante de Deus. E é claro, irmãos, a santidade a santidade e a adoração, elas constituem o ambiente para Deus se manifestar de maneira extraordinária. Vamos lembrar o que Deus falou para Moisés quando o povo fez o bezerro de ouro. Deus falou: Moisés, permita-me que eu mate esse povo. É povo rebelde, povo de dura cerviz, povo obstinado. E aí Moisés orou ao Senhor, falou: Senhor, não faça tal coisa, porque o que dirão os povos? Que o Senhor nos trouxe para o deserto para nos matar, porque o Senhor não tinha condições de nos colocar na terra da promessa. E digo mais, Senhor, se for para matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Agora, se tem achado graça diante de ti, como o Senhor disse que eu tenho achado graça diante dos teus olhos, perdoa o pecado desse povo. Deus falou: Moisés, eu vou perdoar, mas eu não vou andar no meio deles. Só que aí Moisés insistiu, falou: nós somos conhecidos pelo povo que se chama pelo teu nome, é porque o Senhor anda no nosso meio. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E aí o Senhor: até isso eu vou te atender, Moisés, mas quando eu visitar a iniquidade do povo, eu visitarei. E o que é que aconteceu? Lepra, fogo do céu, chão se abrindo para engolir gente, serpente, todo tipo de maldição alcançou aquele povo durante o período que eles atravessaram o deserto, porque sempre eles voltavam a pecar. E o juízo de Deus, como a presença de Deus era intensa, o juízo de Deus era intenso também. Então, irmãos, sem santidade, Deus ele prefere se afastar para não ficar destruindo o povo o tempo todo. É claro que às vezes ele está longe, mas o pecado é tão terrível que o cheiro da iniquidade sobe às narinas de Deus. Então Deus, mesmo sem estar presente com intensidade, quando o pecado é terrivelmente grave, o cheiro do malefício do pecado sobe às narinas de Deus, aí ele desce com juízo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas, no geral, Deus se afasta do homem para não ficar exercendo contra ele o seu juízo o tempo todo. Lembra quando a arca foi parar entre os filisteus, o que aconteceu? Primeiro Dagon caiu de cara no chão e ficou prostrado diante da arca. Depois veio um monte de doença em toda a cidade por onde a arca passava, porque quanto mais é intensa a presença, mais intenso é o juízo. Então, por isso que a gente tem que ser santo. Quando Deus falava: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, porque eu vou andar no meio de vós, o objetivo é esse, para evitar que o juízo de Deus nos alcance. E para Deus ter a liberdade de andar entre nós, porque Deus não pode nos amar abdicando da sua justiça. Ele tem que amar e ser justo. Ele tem que amar e ser santo. Ele não pode abrir mão da sua justiça e da sua santidade para andar conosco. Então, quando a gente é santo, quando a gente cria uma igreja santa, a gente cria um ambiente para Deus operar. E aí, quando a gente adora, abre o coração, a gente cativa a presença de Deus entre nós. Então, a santidade é um ambiente onde Deus se sente confortável de estar e a adoração o atrai. Então, o movimento Holiness, ele foi a fonte de um grande avivamento porque ele trouxe o povo para viver uma vida de santidade. E continuando, irmãos, como eu disse, ele não se limitou à igreja metodista, ele alcançou várias igrejas e foi a base para vários avivalistas, inclusive de outras denominações que tiveram ministérios muito profícuos, muito prósperos, de alcançar muitas e muitas pessoas naquele tempo. Dito isso sobre o movimento Holiness, tá? No que ele influenciou para os pentecostais? Primeiro, essa ênfase na santidade, que é uma marca do pentecostalismo, é uma marca, tá? É uma marca. Infelizmente, boa parte do movimento pentecostal passou a associar costumes com santidade. A gente sabe, irmãos, que a santidade ela impõe a decência. Uma das características da santidade é a decência. E a decência ela é contextual, ela depende do lugar, ela depende do momento histórico. Vamos combinar, tem algumas roupas que hoje a gente acha decente, que se fossem utilizadas há 2 séculos atrás, a gente seria chamado de profano, certo? Ninguém, pelo menos 99% dos assembleanos acha normal usar uma bermuda em casa, para ir na padaria. Um ou outro é mais radical, o pessoal mais do interior, eu entendo e respeito, mas na grande maioria das Assembleias de Deus hoje, as pessoas veem com naturalidade o uso de uma bermuda, certo? Não estou falando de shortinho, estou falando de bermuda, tá? Porém, há 80 anos atrás, Deus me livre aparecer de bermuda em qualquer lugar, né? Se fosse visto, dava até exclusão em algumas Assembleias de Deus. Então, por quê? Porque a forma como você vai ser decente muda de lugar para lugar e de época para época. Depende do contexto, tá? O problema é quando a gente começa a pregar sobre santidade usando costumes antigos para um tempo mais moderno.
E aí a gente deixa de pregar os fundamentos da santidade. Por que, que, em vez de falar de você pode usar roupa A, B e C, por que a gente não fala sobre decência, que é o pilar da santidade na prática? Santidade prática, santidade do dia a dia. Por que a gente não fala mais de decência? Porque se a gente fala mais de decência, a gente não vai dizer que a mulher pode usar calça ou não pode usar calça. A gente vai dizer que a calça tem que ser decente. A gente não vai dizer se a mulher pode usar a saia ou não pode usar a saia. A gente vai dizer que a saia tem que ser decente. Porque tem saia que é no pé, mas é um tecido tão fino e tão justa que é totalmente indecente, dependendo do corpo da mulher. Então, a decência, ela não é A, B e C. Ela é contextual. Ela é contextual. Dependendo do contexto, a pessoa vai estar decente ou estará indecente, como eu disse, a depender do contexto. Então, a gente nem pode transformar a pregação de santidade em pregação de costumes e nem pode abandonar o discurso da santidade, pelo amor de Deus. Não podemos fazer nenhuma coisa nem outra. A gente tem que pregar a santidade desassociando ela de costume. A gente tem que pregar a santidade contextualizada para o nosso tempo e para o local onde a gente mora. Tá? Porque o Brasil também é diverso, cada local tem sua diversidade. Então, pregação de santidade, doutrina arminiana. Quer ver outro ponto também que o movimento Holiness influenciou muito os pentecostais, principalmente os primeiros pentecostais, a ênfase na importância da pregação pública. Isso é uma tradição pentecostal já de muito tempo, a pregação ao ar livre, a pregação nas praças, a pregação nas feiras. O movimento pentecostal sempre teve isso como uma tradição muito com base na influência do movimento Holiness, que teve como seu precursor o John Wesley, que era um grande avivalista que pregava nas ruas, nas praças e tudo quanto era canto. Então só aqui eu já mostro 3 características. Quarta característica, a busca por essa experiência sobrenatural posterior à conversão. Essa também é uma marca do movimento Holiness que influenciou o movimento pentecostal. Só que aí, irmãos, o movimento pentecostal ele já surge ali mais ou menos no final do século XVIII, está quase começando o século XX, já propondo 3 vertentes ali dentro ainda do movimento Holiness, tá? Primeiro, teve um grupo que disse que a experiência do coração aquecido, a experiência da santificação plena, era a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma primeira corrente. Teve uma segunda corrente que diz o seguinte, não é a mesma coisa. O que John Wesley falou acerca do coração aquecido, da santificação plena, é diferente do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o serviço, para a missão. O batismo com o Espírito Santo ele não se confunde com a santificação, que é o aperfeiçoamento. São experiências distintas. E aí essas pessoas falaram da salvação da soteriologia em 3 momentos, ou 3 bênçãos. A primeira, a justificação barra regeneração. A segunda, que é a santificação plena. E a terceira, que seria o batismo com o Espírito Santo. E teve um terceiro movimento, que se tornou o movimento pentecostal, que entendia que a santificação era um processo contínuo, quer dizer, se diferenciou da pregação de John Wesley, e acreditou que essa segunda bênção seria somente o revestimento de poder, somente o batismo do Espírito Santo. Então essa terceira corrente, que depois se tornou a mais forte, a preponderante, passou a defender isso, que essa segunda bênção não era essa bênção da santificação. Essa segunda bênção seria o batismo com o Espírito Santo, tendo em vista que os apóstolos receberam o Espírito Santo quando Jesus ressuscitou e soprou sobre eles em João 20, e disse, recebeu o Espírito. Mas eles foram revestidos de poder em Atos 2. Então, para os pentecostais, só que as primeiras pessoas que defenderam isso era ainda dentro do movimento Holiness, tá? Era ainda dentro do movimento Holiness. Então essas 3 correntes existiam dentro do movimento Holiness. Primeiro, que a segunda bênção era tanto a santificação e o batismo do Espírito Santo era a mesma coisa. O segundo, que dividia em 3 bênçãos. O terceiro, que falou, não, a santificação não é a segunda bênção. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. A santificação é progressiva, é em toda a vida do crente. Então, em virtude dessas 3 correntes, estarem ali no princípio do movimento pentecostal, o movimento pentecostal vai abraçar a terceira. Tá? Olha quantas influências nós recebemos do movimento Holiness. Depois tem outros movimentos também, irmãos. Por exemplo, o movimento Cashwick, que eu não vou falar muito sobre ele, porque eu realmente não tenho muito a dizer sobre ele aqui para vocês, tá? Não tenho muito a dizer para vocês aqui sobre ele. Até porque o tópico é um movimento, né, irmãos? Então tem muitas informações, mas o tópico aqui, ele destinou apenas um subtópico, 2.1.
Eu só quero destacar uma diferença, tá, que eu encontrei nas minhas pesquisas acerca do movimento Keswick para o movimento Holiness. Primeiro que o movimento Holiness era nos Estados Unidos, o movimento Keswick ele ocorreu ali no último quarto do século XIX na Inglaterra. Segundo que o movimento Holiness enfatizava que existia uma segunda bênção que ocorria no momento, era uma experiência sobrenatural. Já o movimento Keswick defendia que a santificação era um processo, mas era um processo que deveria levar à vida plena. Então existia tanto no movimento Holiness como também no Keswick a ideia de que você tem que buscar ter uma vida de plenitude com Deus, de plenitude no Espírito. Os dois defendiam isso. Só que um, você devia buscar uma experiência que te levasse a isso, o outro identificava que você tinha que buscar uma vida progressivamente em busca dessa plenitude. E os dois geraram certos avivamentos, um na Inglaterra, outro nos Estados Unidos. Depois temos Edward Irving. Edward Irving também era um ministro, salvo engano, presbiteriano, e ele conheceu o batismo com o Espírito Santo, ele conheceu o falar em línguas 75 anos antes da Rua Azusa, e ele criou uma igreja dentro da Inglaterra, uma igreja que se diferenciava porque ele foi rejeitado pelos presbíteros da igreja dele, e ele acabou fundando uma igreja dentro da Inglaterra, tendo em vista essa rejeição que ele sofreu por ter aderido a uma fé pentecostal. A ideia de que o ser humano, a pessoa, o crente, podia ser batizado com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo seria, no segundo momento, diferente da regeneração. Então, o Edward Irving, ele foi um precursor de extrema importância aí para o movimento pentecostal, muito embora ele não tenha influenciado diretamente o movimento pentecostal. Tá? A maior influência do movimento pentecostal é o movimento Holiness, mas historicamente ele acaba sendo um ponto ali fora da curva, um ponto em que há uma defesa explícita ali do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas muito tempo antes da Rua Azusa. Depois, é importante enfatizar também que os irmãos do movimento Holiness também, muitos deles tiveram a experiência do falar em línguas, tá? Mas eram fatos isolados. Quando a gente for estudar o movimento da Rua Azusa, que é a próxima lição, a gente vai perceber que o que aconteceu na Rua Azusa foi um avivamento que se estendeu para o mundo inteiro. Tá? Agora, dentro do movimento Holiness, já existia a ideia de um batismo com o Espírito Santo, como eu disse, eram 3 correntes, tá? E uma delas propunha que a evidência era o falar em línguas. Existiam vozes, melhor dizendo, defendendo que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Tá? Mas eram grupos, pessoas isoladas, teólogos isolados, pregadores isolados, pessoas isoladas. Tá? Não foi um movimento como o da Rua Azusa. Depois nós temos também uma frase muito bonita de Spurgeon que eu queria compartilhar com vocês. Está aqui na nossa revista. Spurgeon disse: o poder do Espírito Santo, afirmou, outra grande obra do Espírito Santo que ainda não se realizou é a de nos trazer a glória dos últimos dias. Dentro de poucos anos, não sei quando, não sei como, o Espírito Santo será derramado de forma muito diferente da atual. Essa é uma profecia de Spurgeon que nós cremos que se cumpriu com o avivamento da Rua Azusa. Depois temos pentecostais e movimento de santidade, o desenvolvimento de aspectos pentecostais. E aí, irmãos, essa questão do desenvolvimento de aspectos pentecostais, esse autor aqui, irmãos, eu tive que ler o livro dele todo para dar essa aula aqui para vocês, porque a revista é muito resumida. E o livro que dá base para a revista também é muito resumida nesse assunto. Então, eu tive que ler o livro dele todo. É a maior referência sobre as raízes do movimento pentecostal, tá? Ele é o principal teólogo que desenvolve essas teses de que o puritanismo, o pietismo, o wesleyanismo, o movimento Holiness são as grandes bases teológicas do surgimento do movimento pentecostal. E ele diz que dentro do movimento Holiness, ali para o final do século XIX, começou a surgir grupos defendendo a ideia de que Deus ainda curava nos dias atuais. O resgate da ideia de que os dons de cura não se restringiram ao passado. Dentro desse movimento, desse avivamento que aconteceu, muitas pessoas entendiam que era necessário resgatar o poder do Espírito através do movimento de curas. E começou a surgir vários movimentos de cura ali no final do século XIX. Inclusive, Moody ele participou desses movimentos também, os seguidores de Moody. Então começou a surgir uma doutrina muito forte de que a cura divina ela era para os dias presentes. E por fim, começou a se desenvolver também, ali no final do século XIX também,
uma teologia pré-milenista. Irmãos, tanto os reformados quanto os metodistas, eles eram pós-milenistas. O que significa isso? Eles acreditavam que a igreja iria ganhar o mundo para Cristo e ela ia reformar as instituições de tal maneira que o reino de Deus ia ser estabelecido por intermédio da igreja, através do aperfeiçoamento da sociedade. Essa era a crença corrente, é por isso que eles eram tão dedicados a orfanatos, a escolas, a obras sociais. Eles queriam mudar toda a estrutura da sociedade. No entanto, ali dentro do movimento Holiness, também surgiu correntes pré-milenistas, que até então não tinham tanta importância. Correntes pré-milenistas, tanto dispensacionalistas, como também pré-milenistas históricas. Esse movimento, que era pessimista em relação ao mundo, que acreditava que, apesar de todos os avivamentos, o mundo continuava sendo um mundo preponderantemente pagão, que as pessoas continuavam vivendo ainda no pecado, que as instituições ainda eram corruptas. Eles acabaram de ver a guerra de secessão por causa da tentativa da abolição da escravatura e a confusão que isso deu, a quantidade de morte que isso deu dentro do próprio Estados Unidos. Isso gerou uma onda mais pessimista de que a igreja não iria aperfeiçoar o mundo ao ponto de o reino de Deus ser implantado através da igreja. Eles passaram a crer que Jesus viria primeiro e depois o reino seria estabelecido. O que para nós parece óbvio, naquela época não era. Era uma doutrina meio que revolucionária. E aí você tem uma doutrina de salvação, Jesus salva, uma doutrina de santificação, Jesus santifica, uma doutrina de cura, Jesus cura, e uma doutrina pré-milenista que anunciava o retorno iminente de Jesus. Jesus logo vem. Olha esses 4 pilares. Observe esses 4 pilares. Jesus salva, Jesus santifica, Jesus cura e Jesus breve vem. Irmãos, esses aqui são, de acordo com o Dayton, esses aqui são os 4 pilares do movimento pentecostal, com uma pequena diferenciação do final do movimento Holiness. Qual é a pequena diferenciação? Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Então a segunda bênção que para o movimento metodista, o movimento Holiness inicial, era visto como a santificação, passou a ser visto como o batismo com o Espírito Santo. Jesus cura e Jesus breve vem. Então esses são os 4 pilares que formaram a identidade do movimento pentecostal. E o Dayton ele só acrescenta um ponto, que é o quê? É que alguns irmãos do movimento Holiness também acreditavam que a santificação era o batismo com o Espírito Santo. E aí a diferenciação do movimento pentecostal foi mais um ponto. Era que a evidência desse batismo era o falar em línguas. Esse foi o detalhe, tá? Que diferenciou o finalzinho do movimento Holiness e o princípio do pentecostalismo. Para os primeiros pentecostais, esse batismo do Espírito Santo que os irmãos da reta final do movimento Holiness pregavam era justamente o falar em línguas, a evidência dele. Então, para você ver que os 4 pilares dessa fase mais tardia do movimento Holiness foram os 4 pilares do movimento pentecostal. Um acréscimo que o segundo pilar, que é o batismo do Espírito Santo, era evidenciado pelo falar em línguas. Acho que eu já falei isso 3 vezes. Vamos continuar, meus irmãos. Então, pro Dayton, e foi o livro dele que eu li, acho que é um livro de referência sobre as raízes do movimento pentecostal, ele diz que o movimento Holiness ele estabeleceu essas quatro bases, e o movimento pentecostal só fez um pequeno ajuste na segunda das 4. Tá? Que isso aqui também deu origem ao movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, do movimento da igreja quadrangular. Tá tudo relacionado aqui. Então, prepara um palco para o surgimento do pentecostalismo. Praticamente cada uma das alas do avivalismo no final do século XIX estava ensinando uma forma ou outra de todos esses temas básicos do pentecostalismo. Ih, irmãos, desculpa. Pronto. Então, essas ênfases não eram dadas, irmãos, pela igreja antes do movimento Holiness. Não era dado. Os puritanos não enfatizavam esses 4 pilares. Os petistas não enfatizavam esses 4 pilares. O Lutero, o Calvino não enfatizavam esses 4 pilares. Esses 4 pilares que foram a ênfase do movimento pentecostal inicial, eles foram herdados diretamente do movimento Holiness. Tá bom?
E aí, continuando, vamos falar sobre a influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Irmãos, eu não vou gastar muito tempo falando do Parham aqui, porque ele está umbilicalmente ligado com a próxima lição, né? Esse 3.2 fala do Parham e o 3.3 fala do Seymour. Só que a próxima lição fala deles novamente, então eu não vou gastar muito tempo falando deles aqui. Só quero enfatizar para vocês que William Seymour, que foi o homem que iniciou o avivamento da Rua Azusa, ele era metodista. Ele estava inserido dentro do movimento Holiness. O Charles Parham também estava dentro do movimento de santidade. E o Parham foi um dos primeiros que começou a ensinar, a difundir, não que fosse uma ideia nova, mas ele começou a criar seminários em Kansas. Tá? Em 1900, ele ficou sabendo que teve uma irmã que durante orações para o avivamento, ela começou a falar em línguas, salvo engano, um irmão começou a falar em chinês. E a partir disso, ele começou a ensinar que a evidência do batismo do Espírito Santo era o falar em línguas, muito embora ele mesmo não falasse. E ele começou seminários em Kansas, e um ex-escravo, que havia se tornado pastor metodista, de nome William Seymour, assistia essas aulas em Kansas, no corredor, e não na sala, porque ele era negro, e nos Estados Unidos era muito forte ainda a segregação racial naquele tempo. William Seymour assistia essas aulas, e a partir das aulas de Parham, William Seymour passa a aderir à fé pentecostal. E o que significa aderir à fé pentecostal? É a fé que inclui toda a tradição protestante, mas que enfatiza 4 pontos. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas, cura e breve vem, que é a teologia pré-milenista. Então, o Charles Parham, ele influenciou sensivelmente o início do movimento pentecostal, porque ele foi o primeiro a se dedicar à difusão da doutrina de que a evidência do batismo do Espírito Santo nos dias atuais, porque os tradicionais também criam que a evidência do batismo do Espírito Santo nos tempos bíblicos era o falar em línguas. Tá? A questão é, esse falar em línguas era evidência somente naquele tempo ou hoje também? Tá bom? Então o Parham começou a dizer que também era hoje. E que as pessoas não falavam em línguas porque elas não buscavam o suficiente. E aí também vem outra influência do movimento Holiness, que, por uma tradição mais calvinista, tudo que é feito na história da igreja é feito a partir da vontade soberana de Deus. O ser humano ele não tem grande influência. Por uma visão mais arminiana, não. O ser humano ele é capaz de provocar a ação de Deus. Então essa ideia, essa mentalidade arminiana estava ali no princípio do movimento pentecostal e está até os dias de hoje, irmãos. A gente crê que se a gente buscar, se a gente bater, se a gente orar, se a gente clamar, se a gente fizer vigília, se a gente buscar Deus na madrugada, se a gente subir monte, se a gente realmente rasgar o coração, Deus vai responder, Deus vai mandar avivamento, Deus vai mandar unção. A gente continua crendo nisso. Isso é uma visão baseada em princípios arminianos. Essa ideia de que a gente pode provocar a ação de Deus, que a gente não tem que ficar passivamente esperando o agir soberano de Deus sobre as nossas vidas quando Ele quiser agir. É claro que Ele continua sendo soberano, é claro que Ele pode continuar fazendo tudo de acordo com a sua própria providência. Mas nós, por causa do que Deus estabeleceu para o relacionamento dele conosco, nós podemos provocar uma ação de Deus. E aí o Parham, ele inaugura a partir do movimento Holiness, porque ele fazia parte do movimento Holiness. A partir do movimento Holiness, ele inaugura o que a gente pode chamar de efetivamente uma teologia pentecostal. Amém, meus irmãos? Eu acredito que eu consegui destacar para vocês aqui os principais pontos. O próximo tópico, o 3.3, fala do William Seymour, mas fala de maneira muito breve. Eu acho melhor a gente desenvolver tanto um pouco mais a história do Parham, como também a história do William Seymour, na próxima aula, que nós vamos falar sobre o avivamento da Rua Azusa. E aí, nesse momento, eu vou entrar em mais detalhes sobre a vida dos dois. Eu peço para você que está assistindo o vídeo até aqui para fazer um comentário. Faz um comentário, eu tenho certeza que vai ajudar. Tenha certeza que vai ajudar bastante aqui na divulgação do vídeo. Não esqueça de se inscrever e de curtir também. O joinha também não custa nada. Então, comenta, curta e, se possível, também compartilha no WhatsApp com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que você possa dar uma aula avivada sobre santidade para sua classe, para a glória de Deus.